Colossenses, capítulo 2, versículos 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Meus irmãos, o tema dessa passagem, o tema principal que eu consegui extrair é o seguinte: os tesouros da sabedoria. E aí, eu não sei se você já pensou na sabedoria como um tesouro. Pode passar, por favor, Kedman. Você já pensou nisso? Na sabedoria como um rico tesouro para se acumular? A gente pensa em várias coisas para acumular, não é verdade? Nós pensamos em várias coisas. Mas você já pensou por que você precisa de sabedoria? Sendo criança, sendo adolescente, sendo jovem, sendo adulto e até mesmo sendo idoso. A gente pensa assim, né? Os mais velhos já acumularam muita sabedoria, mas precisa de sabedoria para essa nova fase da vida. São desafios novos, são situações novas. Pode passar, por favor, Kedman. A sabedoria, ela faz por nós o que o dinheiro não pode fazer. Ele não consegue. E a gente insiste em acumular dinheiro, não é? Mas o dinheiro não consegue fazer o que a sabedoria faz. A fama, o prestígio, a reputação também não consegue fazer por nós o que a sabedoria, somente ela, pode fazer. Não adianta ter muitos seguidores, muitas curtidas, nenhuma boa imagem diante das pessoas. Nós precisamos de sabedoria. Essa riqueza é maior. E, meus irmãos, nem os amores dessa vida, e aqui vocês devem estar pensando em amores românticos, né? Mas vários tipos de amores. Filhos, né? Coisas boas que fazem parte dessa vida. Amigos. Amigos são os nossos amores também nessa vida. E outras coisas que vocês podem mencionar. Pensamos em acumular muita coisa, mas uma convocação nas Escrituras clara para nós é acumular sabedoria. A definição bíblica de sabedoria vai nos ajudar a perceber o seu valor. Porque muitas vezes, no mundo que a gente vive, tão acelerado, tão rápido, e muitas vezes valorizando coisas tão passageiras, tão efêmeras, ou apenas um mundo tão materialista, a gente deixa de perceber aquilo que de fato tem valor e importância na nossa vida. E aí eu trouxe uma porção de provérbios, que nos ajuda a pensar e entender um pouquinho sobre o valor da sabedoria. Provérbios 2, 20 a 22 diz assim, não precisa abrir, está projetado. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem,
e guardará as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os infiéis serão dela arrancados. A imagem que o sábio aqui de Provérbios quer passar para a gente é como se a terra fosse engolir as pessoas que desprezam a sabedoria e buscam outros caminhos, outros atalhos. A sabedoria faz a gente viver bem, andar pelo caminho correto. Desprezar a sabedoria vai fazer a gente andar num caminho contrário. E esse caminho contrário vai fazer com que as pessoas que nele persistirem sejam engolidas pela terra. Eu trouxe uma definição de sabedoria. Espero que vocês concordem. Mas se vocês quiserem acrescentar, fiquem à vontade. Se quiser compartilhar comigo depois a sua definição de sabedoria, é muito bem-vindo. À luz desse texto de Provérbios, eu diria que sabedoria é viver bem. Fazer boas escolhas nessa vida. Isso é sabedoria. E não é fácil fazer boas escolhas. Existem escolhas que são muito difíceis. Mas não só fazer as escolhas, lidar com elas. Porque se fazer escolha é difícil, lidar com as escolhas que nós fazemos é mais difícil ainda. Mas além disso, não sucumbir diante das dificuldades. Isso é sabedoria. Porque as escolhas que nós fazemos trazem consequências, desdobramentos. E meus irmãos, os desafios estão para todo mundo, todas as pessoas. E diante desses desafios, dessas lutas, do sofrimento, das provações, das tentações e até mesmo das injustiças, não sucumbir diante delas. E isso a gente pode fazer com esperança, só com esperança. Lembrando que Jesus é o Rei. Quando nós falamos assim, Jesus Cristo, nós estamos lembrando essa verdade, enchendo o nosso coração dessa esperança. Significa que Jesus é o Rei. Ele é o Rei desse mundo. Esse mundo não está desgovernado. Esse mundo não está perdido, embora pareça aos nossos olhos humanos. Mas existe um Rei, e viver com sabedoria é viver com esperança. É não desistir. É não sucumbir. É permanecer. E meus irmãos, olha que bonito. A sabedoria, ela se encontra neste universo. Esse universo, ele foi arquitetado pela sabedoria. Esse universo se mantém pela sabedoria. A sabedoria, ela se encontra dentro de uma estrutura no nosso universo. Uma ordem divinamente estabelecida e que pode ser percebida pelas pessoas. É por isso que às vezes nós vemos pessoas que não temem a Deus, não amam a Deus, em momentos fazendo boas escolhas, tomando boas decisões e até colhendo bons frutos dessas decisões. Isso significa que a graça de Deus, ela se esparrama por toda essa terra. Nós chamamos isso de graça comum, uma graça que Deus compartilha com toda a humanidade. A sabedoria, ela faz sentido nesse mundo. O que não faz sentido é desprezá-la, é rejeitá-la. Mas nós temos um problema, não é verdade? Nós não podemos ignorar esse problema. Embora esse mundo tenha sido estabelecido, estruturado, organizado com sabedoria, ele foi pervertido pelo pecado. Não só o pecado dos nossos pais, Adão e Eva, mas também o meu e o seu pecado no tempo presente. O nosso pecado, ele pode ser chamado também de falta de sabedoria. E olha só o próximo versículo que eu trouxe de Provérbios 1:7.
O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada, e talvez isso seja uma maldade com aqueles que estão acostumados com a ARA, né? E a gente usou muito tempo aqui na IPV a ARA. E talvez você tenha esse versículo memorizado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam o ensino e a correção. Talvez você tenha memorizado dessa forma esse versículo. E é exatamente isso que acontece, meus irmãos. Os nossos pecados são atitudes de insensatez. É quando a gente deixa de desconsiderar Deus no mundo que Ele criou. Olha que loucura! É quando a gente desconfia de Deus e confia em alguma outra coisa ou ser criado no lugar do Criador. É uma insensatez. A sabedoria é o inverso. E é por isso que o texto que nós lemos de Colossenses, o apóstolo Paulo nos recorda que a sabedoria tem o seu princípio em Jesus Cristo. Jesus é o princípio da sabedoria. Lembra que nós vimos no capítulo 1 de Colossenses? Porque é em Jesus que todas as coisas foram criadas e que elas se mantêm e são sustentadas em Jesus Cristo. Eu tenho uma breve parábola para nos ajudar um pouquinho mais, a gente se aprofundar um pouco mais nisso. É a parábola muito conhecida nossa, a parábola do tesouro escondido, em Mateus 13, 44. Vamos ler? Mateus 13, 44. Eu não coloquei aí, só para a gente não esquecer de abrir a Bíblia. Se ficar tudo aí, a gente nem vai trazer mais a Bíblia para a igreja, né? Então, olha só, Mateus 13, 44. Jesus contou essa parábola para a gente entender um pouquinho melhor o que significa o reino dos céus, o reino de Deus. E ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Olha essa imagem. É a segunda vez que eu trago essa imagem para vocês. Por favor, Kedma, isso. Essa imagem foi pintada por Rembrandt e mostra o homem da parábola. Rembrandt imaginou, né? Essa parábola. O homem encontrando um tesouro no campo, escondendo ele, vendendo tudo que tem para adquirir esse campo, para tomar posse desse tesouro. A parábola é autoexplicativa. Ela é simples e óbvia. Cristo é o grande tesouro. Nada é incomparável a Jesus Cristo. Não tem nenhum mistério. Não tem nenhum outro conhecimento escondido. Não existe nada nesta vida que é superior ao conhecimento de Cristo. É simples. E a parábola diz assim: vale a pena abrir mão de tudo que for necessário para seguir a Cristo. Tudo que ele pedir a gente abrir mão, vale a pena. A gente não precisa duvidar, reter, ficar com medo, inseguro, mas vale a pena abrir mão de tudo, porque Cristo é incomparável. E o que nós provamos em Cristo e descobrimos em Cristo, não tem nem comparação com o que a gente está deixando para trás. Em Jesus Cristo, o Evangelho, é no Evangelho que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É isso que Paulo está dizendo para nós, em Colossenses. E a gente pode dizer assim: se você encontrar Cristo, o mistério da vida vai se desvendar diante dos seus olhos. Não quer dizer que a vida fica fácil. Não quer dizer que a gente tem resposta para todas as coisas. Mas quer dizer que a gente vai começar a enxergar esse mundo com os óculos que a gente precisa. Para esse mundo fazer sentido.
para as coisas se encaixarem. E para a gente começar a ver não apenas a efemeridade, o sopro da vida, mas o sentido que se estende para a eternidade. O que eu faço agora faz sentido não só hoje, mas para todo o amanhã. Qual é a ameaça que Paulo nos traz? Qual é a ameaça que nós que encontramos esse tesouro que é Cristo? Que nós que abraçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, qual é a ameaça que está diante de nós e Paulo nos lembra aqui? A ameaça, irmãos, de nós sermos seduzidos por algum conhecimento, algum raciocínio, que tem alguma forma de sabedoria, alguma ideologia, que te enreda, que te envolve. E parece que você abraçando isso, você descobriu o mundo. Mas é uma falácia, é uma mentira, tem aparência de verdade, mas te leva ao engano. E esse é o risco. E sabe como que isso acontece com a gente no dia a dia? Com cada um de nós? Quando nós somos tentados a deixar que Jesus, o Rei, seja segregado para um cantinho da nossa vida. Nesse cantinho aqui, ó, o cantinho do louvor, é o cantinho da vida religiosa, das orações, dos cânticos bonitos. Mas o resto da vida, do dia a dia, Jesus não tem muito a ver com isso. Faz muito sentido. Eu vivo no ritmo desse mundo, na cadência desse mundo, como me dá na cabeça, como eu tenho mais vantagens e oportunidades, como eu acho que o meu desempenho é melhor. E aí sabe o que acontece? Cristo vai sendo excluído da nossa vida. A gente vai abrindo mão da sabedoria. A gente vai entregando ela. E aí qual que é o nosso desafio diante dessa ameaça? É permanecer em Cristo. E Paulo nos dá duas imagens do que significa permanecer em Cristo. A primeira imagem do que significa permanecer em Cristo, essa imagem bonita, essa árvore aí frondosa, robusta. Olha as raízes dela, são impressionantes, não são? Ela está próxima de um lago, ela é encantadora. Me lembra um pouco as imagens dos filmes do Senhor dos Anéis. Ou quando eu leio Senhor dos Anéis, eu fico imaginando essas imagens. É isso que Paulo está falando. Permanecer em Cristo é como essa árvore. Essa raiz aí, ó, ela não nasce do dia para a noite. Leva tempo. Para ter essas raízes aí do Cambraia, da Ivone, não é fácil que tem não. Leva tempo. Leva tempo. Essa é a convocação. Permanecer em Cristo, desenvolver essas raízes, que elas vão penetrando debaixo da terra, elas vão buscando as águas, e elas se chegam perto das águas, e mesmo em meio às dificuldades, as dores, as lutas, essa árvore não deixa de dar frutos. Ela é golpeada, mas ela continua dando fruto. Às vezes até algumas árvores ao redor começam a cair, mas ela continua lá, firme. As folhas dela não murcham. Pode até ser uma estação de seca, mas as raízes são tão profundas que elas conseguem penetrar e alcançar e encontrar aquela água que ninguém está vendo. É isso que Jesus quer fazer conosco. É isso que Ele quer fazer conosco. É esse tipo de vida que Ele tem para nós. Uma vida que pode até servir de abrigo para as outras pessoas, para os outros seres, os animais. Fazer da nossa vida uma vida bonita, vivida de forma bonita, bem vivida, que possa servir de abrigo para as outras pessoas. Abrigo para sua esposa, abrigo para o seu marido, abrigo para os seus filhos, abrigo para os amigos, abrigo para os enfermos, abrigo para os necessitados. Uma vida cheia de sabedoria, onde a seiva que corre dentro dessa árvore
é cheia de vida, é cheia de nutriente, é cheia de graça. É isso, permanecer em Cristo nesse mundo. Mas Paulo traz uma outra imagem. A próxima imagem que ele traz, ele diz que permanecer em Cristo é você permanecer edificado nele. Eu não sou engenheiro civil, mas sou casado com uma arquiteta. E eu vi um pouquinho sobre edificação, sobre fundação, mas a da minha casa não chega nem aos pés dessa daí, viu? Essa daí vai durar muito tempo. A minha não vai não, mas essa vai. Olha essa fundação. Olha essa edificação. E o fato dela estar sobre uma rocha é impressionante, né? Nos lembra que Cristo é essa rocha. E nos lembra o que Deus nos chama para ser nesse mundo. Esse tipo de edificação, esse tipo de casa, esse tipo de comunidade que vive assim nesse mundo. Um mundo tão inseguro, tão cheio de dúvidas, tão inconstante, tão amedrontador. Nós somos chamados para viver não em arrogância, não com o nariz empinado, não achando que nós somos melhores que os outros, mas viver firme no mundo instável, porque nossa casa está construída em Cristo. A nossa vida está firmada em Cristo, o Rei de todas as coisas. Ele não é o Rei só do Brasil. Ele não é só o Rei do planeta Terra. Ele é o Senhor do universo. Meus irmãos, quando nós lembramos disso, nosso coração se enche de coragem, de ânimo, para viver os dias presentes. Para dar os passos e para fortalecer as outras pessoas. E eu concluo assim. Nós vimos que a sabedoria tem um princípio bem estabelecido na criação. Está bem estabelecido esse princípio. A sabedoria de Deus, ela não é estranha nesse mundo. O pecado é estranho nesse mundo. O pecado não faz sentido nesse mundo. Mas a sabedoria de Deus faz todo sentido. É assim que a gente deveria olhar para o mundo. Nós vimos também que a sabedoria pode ser percebida e adquirida observando a ordem criada. Mas não sem Jesus. Porque o pecado distorce aquilo que a gente vê e deixa os nossos óculos riscados, embaçados, ou parece que a miopia vai aumentando e a gente não enxerga mais direito. Mas tem mais uma coisa importante que Paulo está falando aqui, que eu guardei para o final. Não sei se você reparou, mas no começo, Colossenses 2, a partir do versículo 1 e 2, Paulo fala sobre comunidade, fala sobre igreja. Ele cita uma outra cidade, ele cita a igreja que está em Laodiceia. Ele escreveu 2 cartas. Ele escreveu a carta para os Colossenses e escreveu a carta para os irmãos de Laodiceia. Eu ia errar aqui. Não ensaiou antes, erra, né? E enviou para as 2 igrejas. E a ideia deles lerem e trocarem as cartas. E eles fizeram isso. Nós não temos a carta dos irmãos de Laodiceia. Mas em Apocalipse a gente lembra disso, não é? A gente lembra que nosso Senhor Jesus Cristo direcionou uma carta para a igreja de Laodiceia. E olha que bonito que Paulo fala. Paulo fala que a sabedoria, ele começa a mostrar para a gente ganha ela, a gente desenvolve ela, ganha musculatura. A gente aprende a pensar, a gente aprende a sonhar, a gente aprende a tomar decisões. Essa musculatura que Paulo está falando. A gente aprende a agir com sabedoria, não é individualmente, mas em comunidade, por meio de orações, por meio de ensino, por meio de pessoas mais experientes, tutores, compartilhando, caminhando junto. É assim que a sabedoria se desenvolve. Ela não surge sozinha, espontaneamente, no deserto, brota lá um ser sábio.
Não é. Ela brota na comunidade. Nós precisamos de comunidade para alcançar a sabedoria. Não quer dizer que todo mundo é sábio na comunidade. Não quer dizer que nós só vamos fazer decisões sábias. Mas quer dizer que aonde está o temor de Deus e aonde está o povo de Deus reunido, a sabedoria está sendo formada, gerada e aperfeiçoada. E nós estamos nos estimulando mutuamente, não para sentir inveja um da vida do outro, mas para encorajar, para fortalecer o outro a viver melhor, a extrair o melhor do outro. É isso que nós queremos. Nós queremos que o outro viva melhor. E o outro quer que eu viva melhor. E nós vamos fazendo isso nessa amizade, nesse amor fraternal cristão. Um tirando o melhor do outro. Um estimulando o outro a viver melhor em Cristo. E aí, ao redor da mesa, eu convido vocês, irmãos. Vamos crescer juntos em sabedoria? Juntos, unidos, ligados, não sozinhos. Não de forma independente, mas juntos, unidos. Vamos nos encorajar mutuamente. A sabedoria não está no púlpito. A sabedoria está nos bancos. A sabedoria está na comunidade. É aí que está a sabedoria. Não existe um ser ou uma unção especial que torna uma pessoa muito sábia e ela compartilha toda a sua sabedoria com o resto das pessoas. Não! A sabedoria está nos bancos. A sabedoria está ao redor da mesa. Provérbios fala que a sabedoria está na rua. A gente tem que sair daqui. Está na rua. Está na praça. Está na reta da universidade. Está no bosque, no campo. Está no trabalho diário. Nós precisamos ir desenvolver as musculaturas para a gente poder viver com sabedoria. Última pergunta. Último convite. Vamos adornar o Evangelho de Jesus com as nossas vidas? O Evangelho de Jesus é poderoso o suficiente. Mas Ele mandou nós fazemos boas obras, brilharmos a luz dele nesse mundo, para que ao ouvirem o Evangelho, eles vejam luzeiros, referenciais, vejam a beleza do Evangelho, que ele faz sentido, que ele muda vidas, que ele transforma vidas, que ele transforma comunidades, e que ele deixa as nossas vidas muito mais belas do que elas poderiam ser sem ele. Vamos fazer isso juntos? Amém. Esse é o projeto IPV Reunida. A IPV para mim significa adoção, a formação, e depois identidade que se leva para a vida inteira. É sinônimo de comunhão, acolhimento, crescimento espiritual, amizades, ambiente universitário e, obviamente, a presença do Heavy na minha vida, que foi muito impactante. E principalmente aprendi que ser cristão é servir. E isso ficou aqui dentro para sempre. Servir a nossa nação, servir a nossa família, servir quem está ao nosso alcance com o que temos e com o que aprendemos. Foi um momento da minha vida onde eu tive uma comunhão muito grande, eu tirei todo um peso das minhas costas e foi mágico aquele momento. A família que me adotou teve um papel muito importante, cuidando do apoio psicológico, emocional e também espiritual naquele período. Foi, com certeza, uma bênção muito grande a ter passado pela Igreja Presbiteriana de Viçosa.
você precisa de sabedoria, peça a Deus. Porque a todos Ele dá liberalmente. E num lance em rosto, peça a Deus. E Ele lhe dará um sorriso de louvor. Mas peça com fé, porque o que duvida é como a onda do mar, E é levada pelo vento pra qualquer lugar. assim como a flor da erva cai quando tem sol. Também se murchará o que duvida. Feliz o homem que é provado e crê. Feliz o homem que é provado e crê. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Porque a todos Ele dá liberalmente. Quem nunca lança em rosto, Peça a Deus, e Ele lhe dará um sorriso de louvor. Mas peça com fé, porque o que duvida é como a onda do mar. Que é levada pelo vento pra qualquer lugar. assim como a flor da erva cai quando vem o sol. Também se murchará o que duvida. Feliz o homem que é provado e crê. 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 Agora, o dom maior foi uma delícia. O dom maior era o Eu refrigério. percebia em todo mundo um desejo muito grande de produzir um louvor que fosse também musicalmente muito agradável. Eu sinto muita falta. E o dom maior para mim é sinônimo de amor. Amor ágape, porque estávamos sempre louvando a Deus e evangelizando. Amor filos, estávamos sempre em comunhão com os irmãos, com as nossas diferenças, mas nos amando. E amor eros, porque através dos ensaios noturnos durante a semana, o Lisas me acompanhava até em casa e disso surgiu um namoro de 5 anos e agora completamos 31 anos de casados. Nós crescemos muito, tivemos oportunidade de compartilhar o amor de Deus e de também crescermos nesse amor. E o Dom Maior é a banda, o grupo que mais ensaiou na história da IPV. E essa é a graça desse reencontro. Finalmente nós estamos prontos. 30 anos depois, o Dom Maior mostra a que veio.